enquanto a gente não tiver núcleos tecnológicos locais, ou seja, a gente precisa de centros de inovação locais, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A gente precisa inovar aqui, investir em inovação, produzir tecnologia, produzir capital, produzir conhecimento proprietário e construir o nosso poder de monopólio e a gente sair no mundo para comprar os caras que quiserem concorrer com a gente. Tá? Quem faz isso hoje é a China, a Índia faz isso. Né? A grande lição da Ásia em relação à América Latina foi a concessão de tarifa, subsídio com contrapartida. E no mercado mundial exportando manufatura. Eles tinham muito claro isso, né? O caso da Coreia, que é o General Park, é um caso realmente extremado, porque assim, o General Park, ele tinha o brother dele, que era o dono de uma empresa que chama Hyundai, talvez vocês tenham ouvido falar. Os caras jantavam junto toda semana e tal. Aí o Park falou, esqueci o nome do cara, falou, você vai ter que produzir carro e você vai exportar para o mercado mundial carro. E eu vou te ajudar de todas as maneiras possíveis. Eu vou colocar tarifa para ninguém concorrer com você aqui na Coreia. Eu vou te dar subsídio. O Estado coreano está ao seu dispor. Só que você vai ter que produzir carro bom e vai ter que vender no mundo. Se você não conseguir fazer isso, eu vou cortar tudo. Então assim, estou contando como se fosse um gibi, tá? Mas essa é a história da Hyundai. A Hyundai teve para quebrar várias vezes. Né? Ela só não quebrou porque o Park Chung estava ali. Né? Mesma coisa com o aço. Né? Um belo dia, o Park Chung acordou, né, ouviu exatamente o que você falou, falou, sem aço não dá. Se eu não tiver aço na Coreia, eu não vou conseguir produzir carro, não vou fazer navio, não vou fazer nada. Siderurgia é a base. Aí chegaram os economistas do Banco Mundial. Puta, não vai produzir aço aqui. Que ideia de rico. A vantagem comparativa de vocês é produzir arroz. Vocês não têm minério de ferro, vocês não têm energia, vocês não têm nada. Vocês não vão conseguir produzir aço. Aliás, o Adam Smith falou para os Estados Unidos, que falou, os Estados Unidos, a sua vocação natural é agricultura, não vai se industrializar que vocês vão fazer besteira. Está lá na riqueza das nações de maneira bem clara. Né? O Adam Smith falou, Estados Unidos fazer indústria, esquece. Né? E aí o Park Chung falou, não, que Banco Mundial, esquece, amanhã começa a construir a POSCO. Talvez vocês tenham ouvido falar da POSCO, está entre as 5 maiores siderúrgicas do mundo, né? Uma potência, que é coreana, que veio... Né? Enfim, mas assim, é que o Park Chung realmente, depois tem um livrinho, eu vou parar de falar, tá? Tem um livrinho que chama How Asia Works, que foi escrito por um jornalista que era da The Economist, e ele vai no detalhe de todos esses processos, né? O Park Chung, ele tinha escrito um livro sobre desenvolvimento econômico, aí também já é demais, né? Ele tinha escrito um livro sobre desenvolvimento econômico que dá os pilares do que ele fez na Coreia. Exato, então ele pôs essa coisa da tarifa, do subsídio, da porrada e da contrapartida. Esse é o jeito que o Brasil tem que fazer. Não, aqui... Não, na porrada não, mas... ou contrapartida. Não, menos só para falar da Coreia, além do glorioso General Park, que fazia os caras ajoelharem no milho, prendia um monte, não só isso, mas não esqueça uma coisa, a Coreia, ela tem benefícios geopolíticos que o Brasil não tem. A Coreia do Sul... O Brasil tem malefícios. Tem malefício. A Coreia do Sul se desenvolve a convite dos Estados Unidos. Ela está na única fronteira quente da Guerra Fria. A Coreia do Norte, lá da China e da Coreia do Norte. A Coreia do Sul tem benefícios. Então não é assim, a Coreia do Sul, ela tem os seus méritos, ela tem essa política, fez política correta, mas ao mesmo tempo também ela foi beneficiada por uma situação geopolítica. A história da lei da informática, só para dar um exemplo. O Brasil, no final dos anos 70, nos anos 80, fez a lei da informática, que era da Reserva Nacional. Era de mercado lá de informática. Que foi bom para o setor de informática, porque desenvolveu um monte de coisa, precisa falar coisa de botocudo, mas teve suas vantagens. Os bancos eram a favor da lei da informática, para desenvolver sistemas próprios, tudo isso. Mas enfim, o Brasil, mas não é só o Brasil que fez isso. O Japão e a Coreia fizeram uma lei muito parecida, e a Índia fez uma lei muito parecida, tudo na mesma época. O Peter Ivas que mostra esse estudo aí, ele compara. E a reação dos Estados Unidos aos Brasil, Índia, Japão e Coreia foram totalmente diferentes. Em relação ao Japão e à Coreia, vocês não abriram a boca. Ah, legal, que bom, vocês estão... a IBM não entra aqui, mas tudo bem, vocês são amigos, que bom, vamos fazer junto, depois vocês vão desenvolver sua indústria, depois a gente está junto. Porque são países convidados no clubinho. A Índia tem um pequeno dispositivo tecnológico que só 10 países parece que tem no mundo, chamado bomba atômica. E que aí quando alguém tem bomba atômica, você não briga com ele. Você não chegou, o que é isso? Seria que você, por favor, poderia?
Ser mais educado um pouquinho. Os americanos, então, negociaram com a Índia a questão da informação. Falaram, olha, tem um problema aqui, isso aqui dá para ver isso, ver aquilo, vamos rever. Extremamente gentis e educados. Com o Brasil, eles colocaram o Brasil numa cláusula da lei de comércio deles, a Super 301, que é quando eles têm o país que é considerado inimigo, é guerra econômica. Estava a Síria, a Coreia do Norte, o Irã, a Cuba, o Vietnã na época, e o Brasil. Quer dizer, com um boicote econômico. O Reagan fez boicote econômico ao Brasil. Não é por acaso que essa discussão perto da Constituinte, toda essa discussão dos anos 80, porque tinha uma questão toda de enfrentamento com os Estados Unidos na questão da informática. Só para dar um exemplo da questão também geopolítica, o Brasil só se ferra na questão geopolítica. A gente está no mesmo hemisfério dos Estados Unidos, no hemisfério que eram deles, em que eles não podem ter ninguém fazendo sombra, para começar. O Canadá não faz sombra para eles, o Canadá é praticamente deles. Até na NBA. Exatamente, eles jogam junto até, inclusive. Tem os mesmos hábitos, falam as mesmas coisas. O dia do trabalho deles é igual. São os dois únicos países do mundo que o dia do trabalho não é o 1º de maio. Isso que o 1º de maio aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago. Mas tudo bem, eles fingem que não foi lá. Mas a gente tem uma série de planos geopolíticos. A questão da China é essa, que já foi falado. Vou repetir, a questão da China não é ter relação ou não com a China, é como se relacionar com a China. Porque para se relacionar com a China da mesma maneira que se relaciona com os Estados Unidos, é uma relação que não vale a pena nesse sentido. A gente brigou 100 anos, o século XX inteiro, para não ser a fazenda da Europa e dos Estados Unidos, para terminar sendo a fazenda da China. Quer dizer, qual que é a grande vantagem nisso? É óbvio que nós temos vantagens, e aí também outra coisa que a gente não pode se iludir. A China vai virar a primeira potência mundial? Muito provavelmente. Mas os Estados Unidos não vão se deixar de ser importantes. Isso também tem que se levar em consideração. Os Estados Unidos têm uma economia agrícola, recursos minerais, uma indústria poderosa, tem tecnologia forte. Eles não vão simplesmente... Não é o caso da Inglaterra com os Estados Unidos, não é a mesma coisa. A decadência inglesa, não é só dar mais trabalho, eles não vão decair. Não é a decadência como foi a Inglaterra. Não é a decadência inglesa ou holandesa em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos e China sempre vão estar em disputa, mais ou menos, porque os Estados Unidos não vai perder o papel dele central. Ele perde mercado, ele perde, às vezes, inovação, perde setores, mas não vai perder. Até porque ele tem coisa que a China não tem. Os americanos alimentam sua própria população. O Xi Jinping tem que acordar todo dia pensando em como dar comida para 1,5 bilhão de pessoas, o que não é uma boa... não é um bom começo. Bom, como é que eu faço para dar comida para 1,5 bilhão de pessoas? Sem ter recursos para isso. Na China. Tem o Brasil, mas os americanos também querem o Brasil. Tem uma disputa aqui pelo Brasil. Mas, enfim, é um problema que a Índia já resolveu. A Índia já não se preocupa em alimentar 1,5 bilhão de pessoas. Então, não é um problema para eles isso. Então, isso não tem problema. Para a China é. Mas, então, a questão é como é que você se posiciona na relação. A questão da OCDE, do OMC é isso. O Brasil, quando entrou no OMC em 95, abriu mão de uma série de salvaguardas. A política do governo Fernando Henrique. Abriu por quê? Porque quis. De uma política que o Pedro Malan dizia que a melhor política industrial é não ter política industrial. Ele falava isso abertamente. Quer dizer, outros países fizeram uma série de salvaguardas. Podia ter política de proteção a certos setores, por uma série de razões. O Brasil abriu mão de várias. Agora abre mão da condição de país em desenvolvimento, que também eu não sei se é reversível ou não. Para entrar na OCDE. A OCDE, assim, não tem para nada. Ela faz lá uns guiazinhos bonitinhos de bom comportamento, bom moço. É isso. Regra de concorrente, não sei o quê. E é isso. Bom, mas enfim, a ponto todo. Você falou aí a questão de soberania, quer dizer, como é que você pensa sobre como é que você pensa o país assim, como é que o país se posiciona. E aí vem a questão, o Poder Judiciário e as agências. Qual o papel deles nesse processo? É o processo de participar, eles são sócios do processo de desmonte. As agências, que têm uma série de problemas na sua formatação, não é o caso aqui, mas a agência poderia servir para, a partir de um diálogo entre o Estado e os setores, construir a organização do setor. Então você constrói o setor de comunicação, o setor de energia, o setor de petróleo, assim por diante, que seja. Só que não, é porta giratória. Então o sujeito entra lá,
para fazer o serviço sujo para a operadora ou para a empresa X ou Y, porque ele vai sair dali a 2 ou 4 anos, vai ter uma quarentena e vai ser contratado por ela. É a mesma história do Banco Central. As pessoas saíam do Banco Central e iam direto trabalhar nos bancos, tendo acesso a toda a movimentação bancária. Quer dizer, é completamente ilógico. Quer dizer, o sujeito sabe toda a movimentação dos bancos, sabe qual que é a carteira dos bancos. E ele veio a trabalhar para concorrente dos outros. Quer dizer, isso em qualquer lugar seria crime. Aqui é ser bom profissional, né? É ser uma pessoa preparada para o mercado. Né? Então, um mercado que funciona nessa base, que é predatória, realmente é complicado. As agências, então, ajudam a desmontar, porque elas não estão lá para estruturar o setor. Elas estão lá para atender mais interesses econômicos. E outro ponto também, que sem isso não vai para frente, não adianta, é retomar o controle sobre os bens estratégicos. Não tem jeito. E não só porque você é um nacionalista, porque você... Não, porque não só foi passado de maneira equivocada para o desenvolvimento do país, mas como foi feito da forma errada. Foi feito de maneira ilegal, com base em corrupção. E a gente não aplica a lei de corrupção para Petrobras, para Odebrecht. A Statoil é corrupta. A Shell é corrupta. Todas elas são. Elas pagaram, todo mundo sabe disso, tem mais do que prova. Tem uma série de processos para conseguir uma legislação que as beneficia. O Brasil abriu mão, só na questão do petróleo, no governo Temer, com aquela medida provisória, virou lei, da isenção tributária das petroleiras, perdeu mais de 1 trilhão. O Paulo César Ferreira Lima, que é um especialista na área de petróleo, que foi assessor da Câmara, presidente do Petrobras, fez a conta, deu mais de 1 trilhão de isenção para a petroleira. A troco do quê? Ela não vai vir para cá se não tiver isenção? Porque vai. É a última fronteira do petróleo que tem. Ela é uma fronteira que não tem guerra. É o lugar melhor do mundo para explorar petróleo. Não só isso. A cessão onerosa agora, só para dar um exemplo, eu encerro, para vocês verem o que está acontecendo. Cessão onerosa, a área da cessão onerosa tem 100 bilhões de barris calculados, comprovados. Aí o governo faz a festa, porque vai vender, né, por 100 bilhões de reais. E os estados e municípios arrancando um pedaço do butim ali, que o pré-sal, aliás, o pessoal está achando que vai ter dinheiro para não vai ter dinheiro pré-sal para nada. O dinheiro pré-sal já foi, os estados e municípios já pegaram. Antes de ter o butim, eles já pegaram, sem saber o que tem, sem saber o que pode ganhar ou não. Então o negócio que é para educação, para saúde, para inovação, esquece, isso não vai mais. Já pegaram e não vai ter mais isso aí. Esse dinheiro já era. Mas, 25 bilhões de dólares, certo? Se a Petrobras explorar sozinha, que ela tem o direito, que é dela, enfim, né, a exploração, ou pela própria cessão onerosa, o custo de exploração do barril do pré-sal é de 10 dólares. O preço do barril está mais de 60. Façam a conta. 60 dólares o barril, custa 10, então o lucro é de 50. 100 bilhões de barris. A Petrobras abriu mão, o governo brasileiro abriu mão de 500 bilhões de dólares. Enfim, para quê? Para ceder a um preço vil, sem paralelo no mercado internacional, não é à toa que está estourando de concorrente, até eu. Se eu tivesse dinheiro, até eu estava lá. Né? Mas não só isso. Com um problema que ninguém está falando. Esses leilões sucessivos estão fazendo o quê? Exploração rápida das reservas. Ou seja, vai esgotar. As pessoas querem, petróleo acaba. Não é soja que você planta de novo. Acabou o poço, você tampa o poço, não tem o que fazer com ele. Não tem mais nada lá. Não vai nascer de novo. Né? Mas com problemas ambientais, porque eles não estão nem aí para a questão ambiental. A verdade é essa. Fazendo o quê? Importando todo equipamento, praticamente sem conteúdo local, tudo feito agora em Singapura, feito na Coreia, tem o estaleiro que acho que é na Noruega, tem coisa na Itália, né, nos próprios Estados Unidos, né? E aí a gente não tem ganho nenhum, a gente não tem indústria ligada ao setor, a gente não tem a renda petroleira, e a gente simplesmente virou exportador de óleo cru. Qual é a vantagem? Qual que é a vantagem? A Arábia Saudita realmente é um exemplo de desenvolvimento. Né? Todo mundo quer ser a Arábia Saudita. Né? Se você for da família Saúde, talvez seja bom.
Quem não é da família Saud, Saud é meio grande, mas quem não é da família Saud, acho que não gosta muito da Arábia Saudita. Enfim, é nisso que a gente está se transformando, numa colônia de exploração. Sem reestruturar isso, você vai ter choque, vai ter embate, vai ter... Não vai ser assim, não vai ser na conversinha que vai se resolver. Não vai ter como retomar o processo.